Oi, gente! Olha só, a arte existe porque a vida não basta. O que você acha disso? Qual é a sua arte? E Yara Tupinambá completa 60 anos de carreira. É no Sou 60 que está começando agora. Yara Tupinambá, artista plástica, mas dedicada mais à pintura. Já fiz muita gravura, mas hoje a minha atenção é toda em torno da pintura. Tenho 84 anos, nasci em Montes Claros e sou mineiríssima no sentido de gostar dessa terra. Minas Gerais é meu pequeno mundo. Como diz Tolstói, se você quer ser verdadeira e ser conhecida no mundo, parta da tua pequena aldeia. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Esse Tupinambá seu é indígena? Esse Tupinambá tem mais de 100 anos, da minha família de Montes Claros, são muitos Tupinambás, da minha trisavó, que era uma índia Tupinambá, e que meu trisavô pegou a laço e carregou para a civilização. Yara, 60 anos de carreira, né? Quando você para às vezes para pensar, nossa, 60 anos? Não, ainda não parei, não. Não tive tempo ainda de parar. A pintura é tão absorvente na minha vida e a vontade de criar é tanto que ainda não deu tempo de parar para ver o resto, viu? Agora, como é que tudo começou? Foi quando? Olha, começou, na verdade, quando eu tinha 6 para 7 anos. Eu tinha um avô chiquérrimo que morava em Paris e que vinha de 2 anos, e em 2 anos ele vinha. Ele era espanhol, careca de todo, e minha mãe era nascida em Montes Claros, gente mais rude, mais simples, e meu pai muito requintado. Então esse meu avô era muito cheio de trique-trique. E ele deitava todo dia numa cadeira e dormia, mas falava que não. Meu pai era engenheiro, então tinha um lápis, tinta, que era um lápis roxo, a gente punha na língua e desenhava. Eu desenhei toda a careca de meu avô. Então eu já fiz body art aos 6, 7 anos. Quando ele levantou, foi aquele Deus nos acuda. A criação é um aspecto importantíssimo, porque é o seu momento com você, sem resultado. A busca não é o resultado, a busca não é você fazer uma escultura artisticamente bem elaborada. É que aquele momento é o momento máximo que você tem para você. Nós não temos mais tempo para a gente. O cotidiano faz com que a gente esteja sempre fazendo algo e pouquíssimas vezes você tem um tempo para você. Por isso que eu acho que a arte é muito necessária, ela é fundamental, né? Ela supre para muitas pessoas o que a religião supre, por exemplo. Essa sede, essa vontade, esse desejo da transcendência. A arte existe porque a vida não basta. O homem é um ser que está sempre inventando a sua vida. Eu acho que a arte, ela me salvou porque geralmente meu marido foi muito cedo para o céu, com 54 anos, né? Os filhos casam, cada um tem sua vida e você fica sozinha, né? Isso o que acontece? Uma grande depressão. Aí eu vou me esconder atrás de uma depressão, atrás de um remédio. Não é que eu sou contra o remédio, precisa, né? Mas eu acho que o melhor remédio hoje para mim é você pintar um quadro. Sem dúvida, a arte pode ajudar em questões de depressão, de solidão, de isolamento, de baixa de autoestima, né? Inclusive, existe uma vertente da arte-terapia, né? Nós temos no Brasil a Anísia da Silveira, que foi uma pioneira, né, em demonstrar o quanto que a arte podia ajudar as pessoas, né, a se reencontrar, a se recolocar no mundo.
Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu acho que a gente pode utilizar até de artes que as pessoas já dominavam e que por um tempo não fizeram, ou mesmo podem ousar na descoberta de situações que eles nunca viveram. Como me salvou e me ajudou, né, da depressão. Eu amo o que eu faço, para mim, assim, eu não me vejo esse artesanato. Eu descobri visitando, sabe? Eu visitando as feiras, eu me descobri que aquilo ali é minha vida, minha paixão. Meus meninos morrem de vergonha de mim. Por quê? Porque às vezes eu estou de roupa de festa, aí eu vejo um trem na caçamba e eu dou que é freado do carro, pá! As meninas abaixam tudo dentro do carro. Esse trabalho que nós temos feito há 10 anos na Casa Fiat Cultura é um milagre da vida, uma renovação, que pode repercutir, tem repercutido muito, na melhora da vida de muita gente. As pessoas que vêm aqui, porque a gente tem um acesso amplo para todo mundo, a gente não tem limitação nem de preço, porque tudo é de graça, nem de idade, porque a gente faz desde a criança de 2 anos até a criança de 100 anos. Na verdade, quando eu tinha 10 para 12 anos, minha professora de desenho pediu à secretaria que eu não ficasse fazendo desenho geométrico, que era o que eles faziam, mas me deixasse fazer desenho livre. E mandou meus desenhos e eu tive autorização. Então, eu nunca aprendi a fazer um ponto no espaço, geometricamente falando, porque minha formação, desde o colégio, já foi outra. Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar no Sacré-Cœur, o meu pai pediu a uma das freiras que me ensinasse pintura, que tinha professora de pintura. 2 meses depois ela chamou meu pai e falou, olha, é conveniente, eu não tenho mais nada para ensinar ela. O senhor leva num professor, fica dando aula lá no parque chamado Guignard. Então foi assim que eu fui ter na escola do Guignard. Isso já foi em 55. A minha arte, o meu trabalho, ele gira em torno de Minas Gerais. É como se Minas Gerais fosse um ponto aqui. Então, eu começo, primeiro, a história, cidades históricas, etc. Depois, popular, cultura popular, festas de Montes Claros, festas de Diamantina, festas do povo. Depois, erudição, a fase toda de Tomás Antônio Gonzaga, depois Carlos Drummond de Andrade. E assim, sucessivamente, eu vou, depois, signos de Minas, assim, a simbologia toda em torno de Minas. Eu estou aqui nessa circunferência, lá de trás, como se fosse uma pedra caindo, e eu agora estou na geografia de Minas. É importante a gente prestar atenção na obra da Yara? Quer dizer, o que é importante a gente falar dela e do trabalho dela? A primeira questão é a vitalidade. Assim, antes de qualquer coisa, como que uma pessoa consegue se manter trabalhando por tantos anos numa profissão tão difícil? Em termos artísticos e estéticos, a Yara consegue transitar assim com 2 questões que são fundamentais. Ela tem uma técnica magnífica, que o especialista consegue reconhecer,
mas ela tem um tipo de arte que agrada a todo mundo. Então isso é um princípio muito raro. Muda a inspiração, muda... Estilo não, né? É o seu estilo, né? Não, Como é que é isso? Olha, eu não acredito na palavra inspiração. Eu acredito numa soma de coisas que faz o artista. Primeiro, eu vou te dizer, a potencialidade. O que é? O jeitinho. Você pode falar o jeito da pessoa, de ter o olhar mais agudo e tudo. Depois ele tem que ter muito trabalho. É a segunda perna, né, desse processo. A terceira é cultura. Você não é um grande artista se você não tem um embasamento cultural universal muito grande. O quarto é você ter capacidade de se comunicar com o público, ou você ter isso de dentro para fora, porque isso não é uma coisa fácil. A pessoa não consegue se comunicar se ela não tem isso de dentro. Essa facilidade de comunicação para mostrar o seu trabalho. E o quinto fator é sorte. Pode ser que, de repente, entre aqui o milionário que está vendendo petróleo para o Brasil e resolva comprar a minha coleção, não é não? É isso aí. Desde o homem primitivo, o homem tem necessidade de expressar as suas vivências, as suas experiências. Então, nas cavernas estão lá imagens. Ele não sabia escrever, mas ele sabia pintar, né? A gente se sente tocado pela beleza, a gente se sente tocado pela emoção. Então, um conto que você lê, um poema que você lê, que toca o seu coração, isso também te salva, né? De repente, você encontra alguém que fala aquilo que você queria ter dito. Você assiste a um filme que retrata uma vivência, uma experiência sua. Então, você se sente fazendo parte, não só estando na cena, mas mesmo fora da cena, né, assistindo como espectador, você também se comove, você também se descobre, né, de muitas maneiras. At Beecham House for Retired Musicians, life follows a rhythm all its own. We have 4 of the finest singers in English operatic history. I don't think I want to sing with Jean again. They were married once, but it didn't work out. We were different people then. I have a brilliant idea. What is it? Oh, I can't remember. What is it? Go out and smell the roses. I'm telling you to sing. Agora nós estamos aqui numa exposição onde você mostra um trabalho belíssimo de 4 reservas ecológicas de Minas Gerais, né? Começou por onde? Olha, Roberta, é muito engraçado. Eu recebi a visita do reitor da Universidade de Londres e eu só fazia grandes murais. Mural, figura humana, muito figura humana. E ele falou assim comigo, por que você não faz a natureza brasileira? Ela é tão rica, se você fizer, eu te levo para Londres. Eu te exponho em Londres. Falei, é agora. Aí eu procurei saber onde que era mais perto ali de Belo Horizonte. Era a reserva do Vale do Tripuí. Eu fiquei encantada quando eu entrei na floresta. Depois do Tripuí, aí eu falei, bom, agora eu quero ir, se essa árvore é grande, eu quero ir numa que tem árvores maiores. A floresta do Vale do Rio Doce, que é a reserva importante que Minas tem da Mata Atlântica. Não, agora eu quero um ecossistema muito diferente. Então eu procurei a Serra do Cipó. Mas o homem já mexeu na natureza, ele plantou coisas, pegou coisas nativas, misturou com coisas plantadas. Onde que é isso? É no Iontim. Eu desenho e fotografo especialmente com os olhos. Porque depois isso... vai para o ateliê? Depois vou para o ateliê.
essa exposição, Roberta, ela, de certa forma, eu chamo atenção para a beleza das coisas. E, portanto, gente, não vamos destruir o que é belo. A beleza é essencial na vida das pessoas. Vamos conservá-la. A arte, ela existe tanto pela beleza, né, mas pelo sentido que aquilo traz para você. Então você pode, por exemplo, se descobrir maravilhado diante de uma tela, diante de uma exposição, e às vezes você teve desejos, teve vontades que você não pôde realizar mais jovem e que quando chega na velhice você tem essa oportunidade de cantar, de pintar, de bordar, de se descobrir ator, né? Tudo isso é possível. E a arte, então, é um veículo da salvação, porque ela te coloca de volta no mundo, ela te coloca de volta no valor, você se descobre valioso novamente, você faz parte, você integra. Mostra aí pra gente esse tanto de medalha que o senhor A medalha esse tanto de medalha lá do Sesc, que eu faço as minhas atividades no Sesc Venda Nova, né? Eu tenho natação, lancebol, gincana, né? Tenho muitas medalhas de carnaval, né? De festa junina. Nem pensava em cantar, sabe? Quando a gente está ali, a gente não esquece de tudo. esquece de tudo que está no coral. Não tem problema. Aí esquece os problemas, esquece tudo. Quando a gente está no coral. Nós fizemos uma apresentação, fim do ano agora, na Serra da Piedade. Aí juntou todos os corais, cantou todos juntos, né? Foi muito bom, que foi 400 pessoas. É tudo felicidade, não tem problema. Primeira coisa, você tem que ter mesmo uma atividade física. Depois, não deixem de ter um hobby, um interesse. Seja a jardinagem, seja o cultivo de plantas especiais, como orquídeas, seja jogar xadrez e ser campeão, né? Mas tudo aquilo que te faça a mente trabalhar. E também emoção de você gostar de fazer aquilo. É muito importante você exercer uma atividade que você gosta. Pode ser bordado, pode ser tricô, pode ser fazer bolo, seja lá o que for. Mas você tem que cultivar alguma coisa muito prazerosa na sua vida. Sem arte, a vida é apenas vida. E ninguém quer viver apenas vida. A gente precisa e merece muito mais. E a arte dá uma perspectiva nova. A arte mostra caminhos que a gente ignorava. Seja para quem faz a arte, ou seja, o artista, seja para quem usa, pega, cheira, come a arte, o espectador, ou o leitor, ou o ouvinte. Uma pessoa que quer cantar no coral, toda a vida ela cantou na igreja, mas no coral ela nunca cantou. E ali ela se descobre com capacidade de fazer parte, né? As pessoas às vezes não entendem, por exemplo, numa orquestra sinfônica, cada instrumento dá um som e ao final, harmonicamente, né, faz sentido. Você às vezes desafina, mas o outro cobre aquilo que estava falho, né? Por exemplo, nos bordados, a gente sabe que bordar, costurar é uma forma também de se reencontrar, de se reestruturar. Fazer arte com miçanga, né, fazer crochê, fazer uma receita de bolo que seja, né, na arte culinária, né, da transformação dos alimentos, tudo isso pode ser absolutamente salvador para uma pessoa. Ou seja, qualquer arte vale a pena. Qualquer arte vale a pena, sem dúvida. A moda pode transformar, como a culinária pode transformar, como a arquitetura pode transformar, né, como as artes visuais podem transformar, como a literatura pode transformar. Eu vivo do que eu penso, eu vivo do que eu invento, eu vivo do que eu crio. Você acha que a arte pode salvar? Eu prefiro usar dois termos. Liberdade e sentido, que pode ser uma forma de salvação. Liberdade porque a arte é o exercício da liberdade. E o sentido é o sentido da vida. Eu acho que, sem dúvida, ela salva na medida em que ela rompe com a rotina,
no sentido que ela oferece um próprio sentido para a vida, no sentido que ela é um tipo de produção que você tem contato com você mesmo. Esse é o grande desafio. Quase nada, nós vivemos na rotina, essa é a grande coisa, a liberdade e o sentido é isso. A nossa vida é feita de rotina, o tempo todo. E a arte possibilita uma quebra da rotina sem te prometer nada, em primeiro lugar, sem gastar nada, porque se a gente tem um museu público, não é o consumo, e a durabilidade, que isso é a coisa mais interessante da vida. Porque a gente não precisa ficar consumindo coisas novas todos os dias. Uma obra da Yara Tupinambá produzida na década de 50 faz sentido até hoje. Agora, Yara, qual que é o segredo, hein? 84 anos e não para de produzir e viajar e de querer conhecer coisas novas, fazer coisas novas. Ou seja, você não para, Eu né? não paro e eu não tenho medo de enfrentar o fato de você ter que lutar por aquilo que você está querendo fazer. Dou aula, eu faço isso tudo, eu trabalho sem parar. Eu trabalho a média de 8 a 10 horas por dia, cara. E eu trabalho em pé, Roberta. Eu trabalho em pé. Porque eu não acostumei a trabalhar pintando no cavalete. E você não tem dor nos pés? Não. E nem tem varize, viu? Eu luto por aquilo que eu estou querendo. Porque, às vezes, a pessoa acha, sabe? E eu sei muito, a Yara tem uma sorte. Não, todo mundo sabe as pingas que eu bebo, mas ninguém sabe os tombos que eu levei. Não, ninguém sabe os tombos. Para manter a mente saudável, aí sim, se abrir para o mundo, leitura, né? Sempre tá fazendo parte, se sentir parte da sociedade, se sentir fazendo diferença nesse mundo. Manter a mente ativa significa cuidar das suas memórias, valorizar o seu saber, mas também ter curiosidade de aprender. Eu acho que é uma perda de tempo ficar em casa esperando o bonde passar, mesmo porque não existe mais bonde, não é? A vida tem tanta coisa para ser vivida. A vida é muito cheia de riqueza para se fazer. Então aqui é um espaço em que a gente quer que essas pessoas venham, e elas vêm. As pessoas vêm, passam o dia, trazem os amigos. Há grupos de pessoas dessa idade que se reúnem aqui habitualmente, já tem a data e o horário de se encontrar. Daqui saem para passear, daqui saem para jantar. Muitos namoros têm surgido desse pessoal que tem um pouquinho mais de idade, né? Então, vamos dizer, a arte é até um pretexto para o amor. Opa, então vamos frequentar os lugares, né? Sem dúvida nenhuma. E tem muitos, né? Muitos, muitos. Muitos especialistas, geriatras, eles defendem que a arte salva, que a pessoa está idosa, às vezes aposentou, né? Está sem saber o que faz, eles acham que ela quer procurar alguma coisa desse tipo na arte. Você acha que a arte salva? Ela salva porque ela vai te trazer novos conhecimentos, vai te trazer beleza na vida e você passa a interessar pela geografia, pela história, pela religião, pela economia, e isso te faz querer conhecer o mundo e as coisas do mundo, até viajar. Pois é, mesmo a pessoa que não pode viajar, acrescenta demais, né? Acrescenta muito, mas você viaja através da internet hoje nos vídeos. O que é envelhecer para você? Mas eu acho, envelhecer é não ter o que fazer. Porque na medida que você tem uma finalidade, você não envelhece fácil, não. Você tem um ideal, né, de fazer. Veja, eu tenho 2 ideais. Um é o meu próprio pessoal, que é ser artista, né? E estou lutando, essa exposição foi uma luta, uma guerra que eu estou ganhando. E eu tenho uma missão social, que é do Instituto. Ele é voltado para o ensino de ofícios. Eu acho que nesse momento no Brasil, o que a coisa mais precisa é dar capacitação para as pessoas trabalharem. Então nós ensinamos pedreiro, bombeiro, eletricista, bordadeira, costureira,
entende? Ofícios em que a pessoa pode sair padeiro, fazedor de bolo. Então, toda essa coisa que a pessoa sai com uma dignidade com relação à sua própria vida. Então, eu tenho 2 ideais. E eu não paro, eu não posso parar, senão a bicicleta cai. E nós ficamos por aqui. O Sou 60 vai ao ar 3 vezes por semana. Domingo, 9h30 da manhã, quarta-feira, 12h30 e sábado, às 8 da noite. Até a próxima e cuida de você, porque você merece.